Olá pessoal, tudo certo com vocês? Então, nessa aula, nós vamos aprender a como marcar pontos no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ele é uma figura, né, que é formada por dois eixos. Um eixo x, que é o eixo da horizontal, e um eixo y, que é o eixo vertical. Então, nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Vamos montar juntos aqui. O eixo x vai estar na horizontal. Esse aqui é o eixo x. E aquele cara lá é o eixo y. Bom, para poder marcar pontos no plano, nós precisamos ter a informação de que ponto é esse. Por exemplo, o ponto A. Eu vou escrever aqui 3 e 7. Então, o ponto ele é chamado de par ordenado. Por que ele é chamado de par ordenado? Porque ele tem uma ordem. E o par porque ele é uma dupla, né? Então, o nosso ponto ele sempre tem duas informações. A primeira informação é a informação do x e a segunda informação é a informação do y. Então, volta para cá e vamos identificar esse ponto A aqui no plano cartesiano. Então, te liga só. Primeiro, tu vai no x, que é 3. Então, nós sempre saímos da chamada origem, que é o início aqui, onde as retas se encontram, onde os eixos se cruzam. Então, é chamado de origem. Eu vou até o 3 do x, então eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, parei aqui. Vamos fazer um pouco mais grosso aqui a nossa... Então, parei aqui. Agora eu vou subir 7. Ó. Observe que nós tínhamos parado nessa informação aqui. Vou fazer de vermelho. No 3. Agora nós vamos até o 7 do y. O 7 do y está aqui. Vou fazer a informação dele. Mas eu não vou ligar esses pontos dessa forma, como o pessoal gosta de fazer, liga o 7 no 3. Não, aí vai estar errado. O que nós temos que identificar? Que para andar no plano cartesiano, nós só podemos andar horizontalmente e verticalmente, não se anda na diagonal. Então, a ligação entre esses dois pontos, eu vou ter que subir aqui, vou subir aqui, até chegar no 7, que está aqui. Então, o local onde foi o encontro é o ponto. Então, dá para a gente fazer aqui até o ponto. Ó. Fazer de azul. Aqui é o nosso ponto, tem que ser de pincel. Aqui, nesse lugar, é o nosso ponto A. Então, vamos botar aí o ponto A. Está lá. Fechou. Vamos de novo, vamos pegar um outro ponto agora. Lembrando que o ponto precisa ter duas coordenadas, vamos chamar de ponto B. Por exemplo, menos 2 e 8. Menos 2 e 8. Como que eu vou identificar o ponto menos 2 e 8? Bom, o ponto menos 2 e 8, eu tenho que vir no menos 2 do x, 0. Menos 1, menos 2. Aqui. Como está pedindo o 8 do y, eu vou subir até o 8, ou seja, até a linha do 8 que está aqui. Com essa linha aqui, achamos o ponto. Ali está. Vou fazer de azul aqui também. Então, aqui nós chegamos no ponto B. Olha que interessante isso. Vamos escrever aqui, então. Ponto B. Vamos pegar um terceiro ponto aqui, ponto C. Então, nós temos, por exemplo, dois números negativos, menos 5 e menos 3, menos 4. Para identificar esse ponto, é o mesmo esquema. Eu tenho que ir no menos 5 do x, que está onde? Está aqui, menos 5. E descer
até o menos 4 do y, que está aqui. Então, esse aqui é o ponto menos 5 e menos 4. Muito bem. Pegar o pincel, cor azul, marcamos o ponto aqui. Esse ponto é o ponto C. Vou pegar um ponto agora para esse quadrante aqui. Vamos pensar junto então. Para que um ponto esteja nesse quadrante, ele tem que ser o x positivo e o y negativo. Podemos pegar como exemplo o 6 e menos 2 aqui. Então, 6, o ponto D. 6 e menos 2. Então, vamos ligar esse pontinho. Vem aqui no 6 e desce até o menos 2. Muito bem. Liga esse ponto com esse. Agora, vamos fazer de azul aqui. E esse cara é o nosso ponto D. Ponto D. Fechou. Vocês observam também que esse nosso plano cartesiano é separado em 4 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Cada parte é chamada de quadrante. Então, cada pedaço, vamos dizer assim, ó, cada pedaço é chamado de quadrante. E nós temos 4 quadrantes. Então, nós temos o chamado primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos recortar isso aqui agora e vamos colocar no lugar certo. O primeiro quadrante é todo esse espaço aqui, onde o x é positivo e o y também é positivo. Onde está o ponto A, primeiro quadrante. Qualquer ponto que esteja por aqui, ele é primeiro quadrante. O segundo quadrante, ele vai ser do lado esquerdo, ele funciona no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante. O terceiro quadrante estará aqui, porque funciona no sentido anti-horário. E o quarto quadrante estará aqui embaixo. Então, quadrantes seriam os pedaços aqui do nosso plano cartesiano. O que faltou? Ah, tu não colocou nenhum com zero aqui. Sim, faltou um com zero. Vamos pegar o ponto E. O ponto E, por exemplo, 0 e 3. Para achar o ponto 0 e 3, nós temos que ir primeiro no zero do x, que está aqui, e aí tu vai subir 3. Então não vou para o lado, para a direita, para a esquerda, não. Só vai reto para cima. Ou seja, na verdade, nem precisa fazer essa linha aqui. Pode ir direto para o ponto. Ou seja, 0 e 3 está aqui, bem em cima da linha. Então, esse é o nosso ponto E. Vou botar aqui, ponto E. Vou arrumar ele para ficar bonitinho. Fechou. E quando nós temos o zero no y, a ideia é a mesma. Eu posso ter, vamos pegar aqui, menos 7 e 0. Ou seja, eu vou andar 7 para a esquerda e não vou subir e nem descer. Saio sempre da origem, ando 7 para a esquerda, não vou nem subir nem descer. Vou ficar exatamente ali. Então, vamos pegar a nossa cor azul e vamos direto aqui para o nosso ponto F, menos 7 do x e 0 do y. Então, colocaremos aqui o nosso ponto F. Bem simples, bem tranquilo. Existe um ponto também chamado origem, que ele até chama de O, de origem. Os pontos, eles normalmente têm a letra maiúscula identificando que é o ponto. O eixo x e y normalmente aparece como letra minúscula. Aqui no nosso formato parece que é maiúsculo, mas é para ser minúsculo
o eixo x e y, e os pontos com letras maiúsculas. O ponto origem é o 0 e 0, ou seja, tu não sobe nem desce, tu fica exatamente no mesmo lugar, ou seja, tu vai ficar aqui. Esse cara é a chamada origem. Então, sobre como marcar pontos no plano cartesiano, seria isso. Lembrando, então, primeiro no x, depois no y. É dividido em quadrantes, e eu vou colocar aqui para nós deixar de outra cor, dividido em quadrantes, de verdinho. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Lembrar de não andar na diagonal, andar sempre na horizontal e na vertical. Por isso que é importante desenhar o plano cartesiano e suas coordenadas no papel quadriculado, que aí não tem erro. Eles ficam mais bonitos e mais organizados. Certo? Muito obrigado, então, pela presença de vocês aqui assistindo o vídeo. Um beijo, até mais!